Imagine você receber a responsabilidade de substituir um grande líder. E imagine se este grande líder fosse Moisés. Esta foi a tarefa e o chamado entregue a Josué, um jovem líder que foi convidado a substituir Moisés e conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Esse e outros temas importantes nós vamos estudar juntos na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre desse ano de 2025, e eu agradeço a sua presença conosco para darmos início a uma jornada que se inicia agora, a fim de compreendermos mais e melhor aquilo que a Palavra de Deus pode nos ensinar. De modo especial, nós estamos iniciando um novo trimestre e também um novo livro. Assim como fizemos no trimestre passado, estudando o livro de Êxodo, nesta oportunidade iniciaremos o estudo do livro de Josué, um livro extremamente interessante, rico em informações e principalmente lições para que eu e você possamos não só viver, mas principalmente também transmitir e ensinar para outras pessoas. Logo, eu quero agradecer por você estar conosco e já fazer parte desta nossa grande classe da Escola Sabatina, que hoje já reúne mais de 1.300 pessoas espalhadas por todo o mundo, estudando semanalmente a Palavra do Senhor. Se você já é parte desta grande classe, eu quero aqui externar a minha gratidão e pedir que você possa deixar o seu like neste vídeo, deixar também o seu comentário sobre as suas impressões deste novo livro que estamos iniciando os estudos e também compartilhar este material. Logo, caso você ainda não seja inscrito, você precisa então se inscrever, fazer parte desta classe da Escola Sabatina e semanalmente receber conteúdos inspiradores da Palavra de Deus que vão orientar, dirigir e abençoar a sua casa, a sua vida e também a sua família. Como eu disse, estamos iniciando uma nova lição, um novo trimestre e ao mesmo tempo um novo livro. E nesse trimestre estudaremos juntos a fundo o livro de Josué. E ao iniciar este processo, nós estamos no primeiro capítulo do livro de Josué, cujo o tema da lição geral dessa semana será a receita para o sucesso. E o verso para memorizar está em Josué capítulo 1, no verso de número 7. Logo, eu quero convidar você a tomar em suas mãos a sua Bíblia, bem como também a lição da Escola Sabatina, para que logo após a oração, juntos possamos então adentrar os detalhes que este livro há de nos apresentar e as grandiosas lições que vamos juntos aprender e colocar em prática para o crescimento espiritual de nossa vida. Ok? Quero convidar você, onde quer que você esteja, a acompanhar-nos então neste momento de oração, a fim de que Deus possa nos dirigir e nos abençoar e juntos possamos ir então ao texto da lição. Oremos juntos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma vez nos reunir nesta grande classe da Escola Sabatina, que neste momento tem como finalidade e objetivo permitir que Teu Espírito fale aos nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz e de forma especial aprender aquilo que o Senhor há de nos ensinar nesta oportunidade. Queremos rogar o Teu perdão e a Tua graça e pedir a Tua bênção sobre todo aquele que está neste momento nos acompanhando e onde quer que eles estejam, que a bênção e o cuidado do Senhor os alcance. Fica conosco e nos dirige. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Convido você então a tomar em suas mãos a sua Bíblia, bem como também a lição da Escola Sabatina e, logicamente, caso ainda você não tenha adquirido a lição desse novo trimestre, eu faço aqui um apelo, um convite para que você possa acessar o site da Casa Publicadora Brasileira e fazer ali a sua assinatura da lição. Assim, você não só terá a lição desse trimestre, mas também lições que vão entrar o ano de 2026, a fim de que você fique tranquilo e receba na sua casa o material necessário para que você possa também acompanhar e estudar a lição da Escola Sabatina, ok? Caso você já tenha, tome então em suas mãos a lição da Escola Sabatina, bem como também a Bíblia, para que juntos possamos vir a esta primeira lição desse novo trimestre. Como eu disse a você, o título geral da lição desse trimestre é Receita para o Sucesso. Grave essa informação, porque vamos trabalhar bastante com ela ao longo dessa lição, porque o capítulo 1, que é o capítulo que vamos focar neste momento, o capítulo 1 do livro de Josué, trata muito também sobre essa questão da prosperidade e do sucesso. E vamos tirar um tempo para falar também sobre isso.
Contudo, o verso para memorizar, o verso principal da lição dessa semana, se encontra no livro de Josué, capítulo 1, no verso de número 7. Eu gostaria de convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura e, ao mesmo tempo, no exame desse verso, para que dele possamos tirar tudo o que é importante para nós nesse momento inicial da lição. Observe que a palavra do Senhor nos apresenta. Josué capítulo 1, no verso de número 7, diz assim: Tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Esse é o verso principal da lição. Como eu disse, capítulo 1, verso 7, vai nos trazer aqui uma enxurrada de informações importantes para que eu e você possamos entender não somente o que está acontecendo agora, mas principalmente como será o desenrolar, o desfecho, a maneira como será narrada a história de Josué como líder do povo de Israel, mas também a própria história do povo de Israel neste momento preparatório para entrar na terra prometida. O que podemos tirar de importante deste verso inicialmente para a lição dessa semana? Note, a palavra do Senhor mostra que no momento em que Josué inicia o seu ministério como líder do povo de Israel, Deus vai ter com ele um encontro pessoal. Assim como Moisés tinha encontros pessoais e íntimos com Deus, Josué também passará a ter a partir deste momento. E se você tomar tempo, já no início do capítulo 1 do livro de Josué, você notará que Deus foi em busca deste novo líder, a fim de que pudesse ter um encontro com ele e passar a Josué as suas orientações. E a primeira de todas as orientações que Deus vai passar a Josué, já no verso 1 e 2, é a seguinte: Moisés está morto. O meu servo, Moisés, morreu. Automaticamente, Josué passa a entender que agora ele está sozinho, sem a presença de Moisés. Mas isso não vai significar que Josué de fato esteja sozinho. Por quê? Lembre-se que quando estudamos o livro de Êxodo, notamos de forma bastante clara e evidente que Deus havia vindo em busca de seu povo, a fim de extraí-los do Egito e levá-los à terra prometida. Essa não foi somente a narração ou a narrativa de uma ação ou desejo de Deus, pelo contrário, essa de fato era a ação divina, e isso precisa ficar claro para mim e para você. Deus toma a iniciativa não somente de ir em busca do seu povo, mas também de libertar o povo. E uma vez liberto, Deus toma o cuidado de conduzir este povo até a terra prometida. Logo, embora Josué não tivesse mais a presença de Moisés, pois esse havia morrido, Deus, o guia de Israel, estava com ele. Assim como o livro de Êxodo vai deixar claro que a nuvem caminhava junto deles durante a manhã e a tocha de fogo os conduzia, os guiava pela noite, assim também a presença de Deus está marcada e viva entre o seu povo. E o novo líder, embora jovem, embora inexperiente, poderia contar com a segurança de ter a presença permanente de Deus. E neste contexto da presença permanente de Deus, juntamente com Josué, Deus então vai dizer a Josué algo extremamente importante: tão somente seja forte e corajoso. Nós vamos entender um pouco melhor ao longo da lição essa questão, mas fica aqui importante eu e você nos lembrar que coragem na palavra de Deus está muito ligado à ideia de você ter fé e acreditar no Senhor. Por algumas passagens bíblicas, nós podemos entender que a pessoa não tem fé ou não crê na palavra do Senhor, ela se torna incrédula, tímida e perde a coragem de fazer aquilo que o Senhor lhe pede. Logo, a fim de que eu seja forte e corajoso, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus a ponto de chegar bem próximo daquilo que Moisés havia experimentado. Uma proximidade, uma amizade, um relacionamento tão íntimo que eu passe a confiar. Você consegue entender? Não há como você confiar em alguém que você não conhece, que você não se relaciona, com quem você não tem uma certa intimidade. Agora, quando você se relaciona, quando você conhece e tem um relacionamento íntimo,
maior é a sua confiança nesta pessoa. Logo, a fim de que eu possa ter coragem, neste caso apresentado por Deus, eu preciso ter relacionamento e conhecimento desse Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo a Josué: você precisa se relacionar comigo assim como Moisés se relacionou, para que você me conheça de tal modo, de tal maneira, que você possa ter coragem de fazer aquilo que eu estarei pedindo a você. Além disso, Deus vai chamar a atenção de Josué de forma atentiva para um ponto muito importante ao dizer o seguinte: tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Entenda, Deus está chamando a atenção de Josué não somente para que ele se lembrasse e permanecesse atento não somente às instruções que Moisés passou a ele no momento de transição de liderança. Deus está chamando a atenção a algo muito maior, àquilo que Moisés havia deixado escrito como lei. Você consegue entender? Se você tomar com cuidado aquilo que foi escrito por Moisés, você entenderá que o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é o conjunto de orientações e aquilo que chamamos de lei, escrita por Moisés. Logo, Deus está dizendo que este novo líder, Josué, deveria ter cuidado de viver de acordo com aquilo que Moisés havia escrito segundo a vontade de Deus. Todas as orientações que Deus havia entregue a Moisés e ele havia registrado deveriam ser seguidas, não somente no que diz respeito à lei moral, o decálogo, as 10 palavras, mas principalmente todo o conjunto de orientação mantido por Moisés, deixado para seu povo e em especial também para Josué. Caso esse novo líder, caso Josué se atentasse para o fato de que ele deveria ter força e coragem no Senhor e se manter fiel à lei que Moisés havia mantido escrito, o texto complementa dizendo: não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, pois se assim você fizer, de fato então você será bem sucedido. Você consegue entender? Note que há uma centralidade aqui, não na pessoa de Moisés e nem na pessoa de Josué. Ao contrário, o texto já nos dá uma indicação de que a centralidade de tudo o que vai acontecer, não só no primeiro capítulo, mas em toda a vida e o ministério de liderança de Josué está pautado em Deus e em sua palavra. Se Josué tivesse fé e coragem, em outras palavras, tempo e oportunidade de se relacionar com Deus a ponto de conhecê-lo de fato e nele crer e confiar, se ele estivesse atento à lei que Moisés escreveu e nela e dela não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, então ele seria bem sucedido por onde andar. Note que o verso 7, como diz o tema geral da lição, já nos mostra qual a receita para o sucesso. Qual a receita para que eu e você possamos vencer, não somente na vida humana, neste mundo, mas principalmente na vida espiritual. O segredo está em você confiar em Deus o suficiente a ponto de ouvir a sua voz e obedecer. Manter-se fiel à sua instrução, à sua lei, dela não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e então, assim vivendo, eu e você obteremos do Senhor a vitória. Você consegue entender isso? A lição ainda vai adiante e vai destacar algo muitíssimo importante que eu e você precisamos entender. O livro de Josué trata de novas possibilidades. Moisés, que liderou Israel por 40 anos, estava agora no passado. A saída do Egito e as peregrinações marcadas por rebelião e teimosia haviam terminado. Uma nova geração disposta a obedecer a Deus estava pronta para entrar na terra prometida, não como uma expectativa a ser cumprida, mas como uma possibilidade a ser de fato experimentada e vivida. Você consegue entender? O livro de Josué, e principalmente o capítulo 1, marca um momento de transição e virada. Um momento em que o passado e toda aquela experiência mais amarga e difícil que o povo havia vivido, havia terminado. Agora, um novo líder está diante de uma nova geração que está diante de uma nova oportunidade de entrar numa nova terra. E Deus está chamando não só o líder, mas principalmente também o povo a ter fé no Senhor, desenvolver nele conhecimento e experiência a fim de serem fortes e corajosos, de modo a se apegarem à instrução divina
dela não se desviar e de fato então serem bem-sucedidos no que diz respeito a entrar naquilo que Deus havia prometido. A lição ainda vai adiante e na lição de domingo, a lição traz o seguinte tema: um novo Moisés. E a lição vai destacar o seguinte, observe. Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse o novo líder, nomeado por Deus, existem paralelos entre eles. Ambos receberam a missão divina de conduzir seu povo à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué: todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué capítulo 1, verso 3. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Você consegue entender? A lição nos ajuda a compreender que este momento de transição traz algo novo, e não algo novo somente, mas vários aspectos novos para essa trajetória de caminhada, a fim de levar o povo de Deus à terra prometida. Como dissemos anteriormente, nós temos não somente um novo momento, mas nós temos uma nova geração, liderada por um novo líder, chamado para um novo objetivo, que não é novo no que diz respeito a ser original, mas novo porque é um novo momento, a fim de levar este povo a uma nova terra. Aquilo que Moisés havia iniciado desde Êxodo 3, agora Deus entrega a Josué. E é importante eu e você nos lembrar de algo muitíssimo importante. Veja, Josué, ele foi não somente chamado por Deus, mas mesmo antes de ter sido confirmado por Deus, ao irmos ao livro de Êxodo, Levítico, Números e principalmente Deuteronômio, você notará que Josué já estava sendo preparado para que ele pudesse substituir Moisés. Josué era aquele que estava sempre ao lado de Moisés, era sempre aquele que cumpria as ordens juntamente com Moisés, era aquele que subia o monte juntamente com Moisés, é aquele que havia espiado a terra juntamente com os outros 12 espias e de modo forte, de modo corajoso, de modo fiel à palavra do Senhor, juntamente com Caleb, apegaram-se à promessa e creram que era possível que Deus de fato pudesse cumprir aquilo que ele prometeu. Logo, Josué foi conduzido ao longo da vida a ser de fato preparado para ser o líder do povo de Israel após a morte de Moisés. É lógico que, com toda certeza, o povo deveria, naquele contexto, desejado a presença de Moisés para que juntos adentrassem a terra. Mas você conhece o contexto, infelizmente Moisés não pôde adentrar e agora Josué, o novo Moisés, está ali pronto e sendo preparado por Deus para de fato adentrar a terra prometida. A lição ainda vai acrescentar o seguinte: embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupava grande parte do primeiro capítulo. Seu nome é citado 10 vezes, enquanto o de Josué apenas 4. Moisés é chamado de servo do Senhor, enquanto Josué é referido como auxiliar de Moisés. Josué capítulo 1, verso 1. Levaria uma vida inteira de obediência, grave isso, uma vida inteira de obediência e serviço fiel para que Josué recebesse o título de servo do Senhor, que vai então ser colocado lá no livro de Josué, capítulo 24, no verso de número 29. Note que a lição deixa claro que a presença, ou a influência, melhor dizendo, de Moisés era presente naquele contexto junto ao povo e também junto a Josué. Deus não queria que Moisés fosse esquecido e, logicamente, nem deveria ser, porque caso o povo se esquecesse de Moisés, esqueceriam também das orientações entregues por Deus através desse servo. No entanto, Josué agora é o líder e sobre a sombra da influência de Moisés, ele deveria também desenvolver um relacionamento com Deus a ponto de vir, no futuro, ser chamado, assim como Moisés, de o servo do Senhor. Josué estava diante de um novo momento e como novo líder do povo, ele também precisava desenvolver com Deus um relacionamento que pudesse fazê-lo tão grande e poderoso em seus atos e principalmente na obediência a Deus, como também havia sido Moisés. Mas a lição ainda vai adiante e vai nos apresentar na lição de segunda-feira o seguinte ponto: atravesse, tome, divida e sirva. Quando você vai à lição vai destacar o seguinte, observe,
O primeiro capítulo de Josué serve como uma introdução a todo o livro. Ele está dividido em 4 partes que correspondem às 4 seções principais do livro de Josué. Quais seriam elas? Primeiro, travessia. Josué capítulo 1, verso 2 a 9. Depois, conquista. Josué capítulo 1, verso 10 e 11. Divisão da terra. Josué capítulo 1, verso 12 a 15. E serviço por meio da obediência à lei. Josué capítulo 1, verso 16 a 18. Note que todo o primeiro capítulo de Josué está dividido em 4 partes que não somente dividem ou subdividem o primeiro capítulo, mas também todo o livro. Porque em todo o livro de Josué você notará que as responsabilidades deste novo líder se resumem naquilo que nós acabamos de mencionar. Ele deveria atravessar o Jordão, conquistar a terra, dividir a terra e viver uma vida de serviço e obediência à lei do Senhor. Note que, basicamente, Deus não somente havia chamado Josué para liderar o povo, Deus havia dado a ele um convite de estar à frente desse povo que conquistaria a terra. Mas não só isso, Deus deu a ele o plano completo. Deus deu a ele todas as diretrizes, todos os detalhes daquilo que ele deveria realizar por meio de uma vida de obediência à vontade e à lei de Deus. Josué não foi chamado para liderar algo a esmo, sem saber para onde ou o que fazer. Pelo contrário, ele sabia exatamente aquilo que ele deveria ser, como deveria se comportar e para onde deveria ir e o que fazer. Deus, assim como conduziu de forma minuciosa a liderança de Moisés, estava também pronto e preparado para estar junto desse novo líder e de forma cuidadosa apresentar a ele os planos do Senhor e acompanhá-lo na materialização de tudo aquilo que Deus havia solicitado que ele realizasse. A lição vai ainda adiante e vai dizer o seguinte: no fim, as promessas de Deus a respeito da ocupação da terra seriam cumpridas. A partir daí, a responsabilidade de manter a terra estava nas mãos dos israelitas e só poderia ser realizada pela fé verdadeira e pela obediência que resulta desta mesma fé. Você consegue entender? Deus havia dado a Josué uma série de orientações. E dentre essas orientações, um ponto fica muito claro, desde o início deste capítulo, desde o início desse livro. Tanto Josué quanto o povo deveriam manter-se obediente à vontade do Senhor. A orientação de Deus pairava sobre essa esfera. Havia a necessidade extrema de obedecer. Não somente a lei, mas principalmente o plano divino. Não só de conquistar, mas também de dividir e de expulsar os habitantes que ali viviam. Aqui eu quero fazer um parênteses com você, um parênteses muito importante, para que eu e você notemos essa ênfase divina na questão da obediência. Lembre-se de um ponto importante. Nós estamos tratando de um novo momento, aonde Deus está com um novo líder, uma nova geração, a qual foi prometida entrar na terra prometida. Contudo, quando você volta ao livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo de número 4, Moisés vai deixar claro que ele, final do capítulo 3, início do capítulo 4, que ele, o grande líder do povo de Israel, não obteve permissão para entrar na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Lembre daquele episódio que Deus pede que ele fale com a rocha para que da rocha saia água, e Moisés foi até lá e, inflamado pelo clamor e pelo murmúrio do povo, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha, desobedecendo a orientação divina. Uma vez que ele desobedeceu, foi ele proibido, juntamente com aquela geração que morreu no deserto, de entrar na terra prometida. Logo, grande parte do livro de Deuteronômio é reservado para que Moisés exorte o povo a não desobedecer. Pelo contrário, a viver uma vida de obediência estrita à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. E esta mesma ênfase é trazida para o capítulo 1 do livro de Josué, a fim de que este novo líder e esta nova geração compreenda que sem obediência estrita à vontade de Deus, descrita e materializada na sua lei, na sua vontade, o povo não teria permissão de entrar na terra. E caso ainda assim entrasse, de lá seriam expulsos por não manter-se fiel e obedientes à palavra do Senhor. Então entenda, Deus
há de levantar no capítulo 1 uma ênfase especial para que o povo não somente compreendesse o seu plano, mas principalmente entendesse qual era o regramento, qual eram os critérios para que o povo entrasse e se mantesse na terra. E o critério era obediência. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira destacará o seguinte: herdeiros da promessa. Observe que a lição apresenta para mim e para você. Em Josué capítulo 1, verso 2, o Senhor disse ao líder de Israel que daria a terra a eles. Por outro lado, no verso seguinte, verso 3, o texto hebraico indica que Deus já havia concedido a terra. Como entender isso? Então veja, no verso de número 2, Deus está dizendo a Josué que ele vai dar a terra ao povo. Contudo, no verso de número 3, Deus está dizendo a Josué, confirmando a promessa anteriormente feita, que ele já deu a terra ao povo. Parece que há uma diferença entre aquilo que Deus está dizendo no verso 2, no futuro, e aquilo que Deus está dizendo no verso 3, no sentido do presente. Eu já dei a terra para vocês, a terra já é de vocês. Um verso está no futuro, o outro está no passado. Como entender isso? Note, quando Deus faz uma promessa, sendo Ele um Deus fiel e imutável, a sua promessa, mesmo que ainda não tenha sido materializada, ou seja, ainda que não tenha sido concretizada, já é dada como certa. Você consegue entender? Vamos tomar como exemplo a promessa feita por Jesus no que diz respeito à sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo ainda não ocorreu, mas eu e você, por crer, confiar e conhecer o fato de que Deus é um Deus fiel e verdadeiro e suas promessas nunca falham, eu e você podemos entender que a promessa da segunda vinda já é real. Você consegue entender? Embora Deus tenha prometido e a promessa ainda não tenha se materializado, não tenha ocorrido, eu e você podemos dar como certo, porque Deus não muda as suas promessas. Você consegue entender? Então, a partir do momento que Deus disse a Moisés e a seus antepassados que a terra prometida seria deles, o povo já podia descansar seguro. Por quê? Porque Deus cumpriria a sua promessa. Por isso que o verso de número 2 do livro de Josué, capítulo 1, diz que Deus daria a terra. E no verso de número 3, ele ratifica dizendo que a terra já era praticamente deles, porque a promessa de Deus não falha. E eu e você podemos confiar. Assim deve ser também na minha e na sua vida hoje. Aquilo que Deus prometeu realizar em nossas vidas, Ele vai realizar. E eu e você podemos dar como certo de que não somente somos herdeiros da promessa, mas principalmente podemos nos considerar proprietários daquilo que Deus prometeu. Porque se nós permanecermos fiéis e obedientes àquilo que Ele estipulou, àquilo que Ele prometeu, certamente será minha e será sua. Assim como foi com o povo de Israel. A Josué, Deus está dizendo, eu darei, mas também já dei. Fique tranquilo, a terra será de vocês, se vocês cumprirem aquilo que eu pedi, no que diz respeito a se manterem fiéis, serem fortes, corajosos e principalmente obedecerem à lei de Deus e dela não se desviar. Seguramente, se assim vocês viverem, a terra já é de vocês. Consegue entender? A lição ainda vai adiante e na parte de quarta-feira destaca o seguinte: seja forte. Nós já tratamos um pouquinho sobre isso na introdução da lição, mas a lição ainda vai nos levar à compreensão de alguns pontos muito importantes. Observe que a lição vai dizer: a tarefa diante de Josué envolvia desafios que pareciam insuperáveis. As muralhas das cidades de Canaã pareciam impenetráveis e a população dessa terra estava preparada para a guerra. Por outro lado, os israelitas, simples nômades, não possuíam nem mesmo as máquinas de guerra mais primitivas para enfrentar as muralhas fortificadas. Os registros históricos nos mostram que nem mesmo o Egito, a maior potência da época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. No entanto, o chamado para que Josué fosse forte e corajoso não está relacionado apenas às estratégias de guerra. Força e coragem eram necessárias para permanecer fiel à Torá e seus requisitos específicos que definiam a aliança de Deus com Israel. Então entenda um detalhe extremamente importante. Quando Deus chama Josué a ser forte
e corajoso, Deus não está pedindo ao jovem líder que ele, Josué, confiasse em suas próprias forças para que então pudesse liderar e principalmente conquistar a terra. Pelo contrário, a palavra dirigida a Josué tinha o objetivo de fazê-lo compreender que ele não poderia se amparar em si mesmo, nem nas suas próprias estratégias, nem nas suas armas para conquistar a terra prometida. Pelo contrário, assim como ocorreu com o povo de Israel ao longo da história até esse momento, eles deveriam confiar no Senhor, porque era o Senhor dos exércitos que lutaria as batalhas no lugar e em favor de seu povo. Você consegue entender? Neste contexto, ser forte e corajoso está ligado inseparavelmente do fato de que eu e você precisamos estar ligados à obediência e à fé naquilo que Deus estipulou na sua palavra. Você consegue entender? Ser forte e corajoso aqui está muito ligado àquilo que está descrito também, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Em Apocalipse capítulo 21, verso 8, o texto bíblico deixa claro que os covardes não entrarão no reino dos céus. E por quê? Porque coragem está ligado, como dissemos anteriormente, à confiança e à fé na palavra de Deus. Se eu tenho fé e coragem para confiar naquilo que Deus disse, de fato o Senhor fará em mim e através de mim aquilo que eu não posso fazer. Seria impossível, mesmo para Josué, um grande líder, e para o povo de Israel, uma grande multidão, conquistar a terra prometida através de seus próprios méritos. Eles precisavam, inseparavelmente, estar ligados à palavra de Deus, obedientes a ela e desenvolvendo um relacionamento de conhecimento e intimidade com o Senhor. Porque somente desta maneira eles confiariam o suficiente para entregar a vida a Deus e permitir que o Senhor lutasse as batalhas que eles deveriam lutar. Assim sendo, o Senhor lutariam as batalhas e venceriam as guerras no lugar de seu povo, como de fato irá acontecer e nós estudaremos mais adiante. Então entenda, fé e coragem, ou força e coragem aqui, não está ligado ao fato de confiar em si próprio. Pelo contrário, está no fato de estar ligado obedientemente, confiando e crendo na palavra e nas estipulações do Senhor. A lição vai adiante e na parte de quinta-feira vai tratar sobre prosperidade e ser bem-sucedido, ligado também ao fato de ser forte no Senhor. A lição vai destacar assim: o termo hebraico próspero significa realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado ou viver um estado de circunstâncias favoráveis. Logo, o termo bem-sucedido também pode significar ser prudente ou agir sabiamente, ocorrendo frequentemente em Jó, Provérbios e Salmos, onde a noção de sucesso está intimamente ligada a agir com sabedoria, temendo a Deus e obedecendo a sua palavra. Então entenda algo aqui extremamente importante. Embora sob a ótica humana, prosperidade está ligado com coisas materiais, está ligado em você ter dinheiro, ter bens ou, quem sabe, você ter poder, na Bíblia, ser bem-sucedido e próspero está ligado a uma vida de viver de forma harmoniosa com aquilo que Deus planejou para você e de forma submissa e obediente à palavra do Senhor. Você consegue entender? Observe com cuidado aquilo que está descrito em Josué capítulo 1, no verso de número 8. A palavra de Deus diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Note que ser próspero e bem-sucedido, prosperar sobre a ótica divina, está ligado a você, antes disso, ser obediente à palavra do Senhor. Meditar nela dia e noite, não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda e de fato viver uma vida de obediência àquilo que Deus nos pediu. Uma vez que você busca conhecer o Senhor, se relacionar com Ele, compreender a sua vontade para a sua vida, aceita isso para si e nele crê e confia,
de fato a sua vida será uma vida de prosperidade e de sucesso. Por quê? Porque você viverá de acordo e de forma obediente à palavra do Senhor. Esta é a receita. Este é o plano divino para que você e eu possamos de fato ser bem-sucedidos. Embora o mundo apresente outras estratégias, caminhos e formas para que eu e você possamos ter sucesso e prosperidade, Deus tem a receita. E a receita de Deus é simples. Mantenha-se fiel à palavra do Senhor. Mantenha-se fiel à vontade de Deus para a sua vida. Não tente empreender, não tente viver, não tente vencer por seus próprios méritos. Pelo contrário, viva e principalmente se submeta à vontade do Senhor. Porque assim vivendo e assim fazendo, Ele fará de você próspero e uma pessoa de sucesso. Somente aquele que é grande pode tornar outro grande. Você consegue entender? Nós, como seres criados, não podemos nem sequer arranhar aquilo que Deus é. Mas Ele, e com Ele, pode, com certeza, nos tornar aquilo que Ele deseja que eu e você sejamos. O plano de Deus era que Josué estivesse pronto e preparado para conduzir o povo para a conquista da terra prometida. Por isso, deu a ele instruções claras de que ele deveria viver uma vida de obediência à palavra de Deus e assim então seria próspero e bem-sucedido. Não diferente, a fim de que eu e você possamos entrar e alcançar a promessa da terra prometida em Cristo Jesus quando ele voltar, também hoje devemos seguir o exemplo de Josué, sendo fortes e corajosos no Senhor e obedientes à sua palavra, para que então possamos permitir que o Senhor nos conduza até a Canaã celestial. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família e que tudo aquilo que aqui nós estamos estudando possa de fato ser algo praticado em sua vida e através da prática e do relacionamento de obediência com Deus que o Senhor faça de você próspero e bem-sucedido. Nos encontramos na semana que vem para darmos sequência ao estudo desse grandioso livro e aprender tudo aquilo que o Senhor pode e certamente nos ensinará para o crescimento e preparo da nossa vida para a vida eterna. Deus abençoe você e até semana que vem.